uma roda de conversa, onde vamos tratar aqui do fenômeno bullying. Então, eu sou o professor Edilson Tomás de Souza, né? Especialista em língua, linguagem e ensino, licenciatura em matemática e geografia. Trabalho na rede pública da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Também sou educador e coordenador da rede privada aqui do município de São João do Rio do Peixe. Trabalho na formação de professores de matemática do Sistema Municipal de Educação de São João do Rio do Peixe e também atuo como coordenador de projetos culturais da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe. A gente vai falar um pouco, né, conversar um pouco com vocês sobre o tema bullying, o crime do desamor e suas consequências para o ambiente escolar. Então, inicialmente, a gente traz aqui a abordagem do fenômeno bullying, né? E aí apresentamos para vocês os primeiros estudos, né? Onde começou a ser estudado o fenômeno bullying, justamente na Europa, nos países nórdicos. Então, tem Noruega, Suécia e Finlândia, através de dois grandes pesquisadores, né, na área de comportamento, o Dan Oles, norueguês, e o Hans Lehmann, né, sueco. Esses pesquisadores, eles começaram a observar que as taxas de suicídio de crianças, adolescentes e jovens nesses países, elas assim galopavam, né? Ou seja, estavam assim em nível bastante elevados. E aí eles buscavam uma explicação por que nesses países, né, países ricos, né, países de primeiro mundo, como é que esses países apresentavam uma taxa, né, de suicídio, principalmente em crianças e adolescentes, muito elevada. Sabe-se que nesses países o padrão de vida, né, familiar é muito considerável, mas aí existiam outros fatores, né, outros motivos que contribuíam, né, de certa forma, com a depressão e com o isolamento dessas crianças. E aí ele começou a estudar. Então, o estudo é, dessas crianças, do comportamento desses jovens, principalmente nas escolas, desencadeou, né, todo esse estudo com relação ao fenômeno bullying. No início, assim, gerou muito movimento, né, na Europa, por conta dos trabalhos apresentados, né, muita polêmica, mas logo após os estudos serem apresentados e novos estudos serem feitos, pesquisas e mais pesquisas apontaram, né, para um estudo mais aprofundado acerca do fenômeno. Inicialmente aqui eu quero colocar para vocês a definição de bullying. Né? A gente traz aqui uma definição da Abrapia, né, que é a Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. Ela define o bullying como sendo um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotado por uma ou mais crianças ou adolescentes contra outro ou outras, né, causando dor e angústia, e executado sempre dentro de uma relação de desigual poder. Então a gente frisa muito bem aqui esses dois pontos, né? A gente coloca muito bem aqui para vocês a questão da atitude ela ser intencional e repetida, né? E também na relação desigual de poder, né? Porque o que vai caracterizar realmente o bullying é que essa atitude agressiva e intencional ela seja de modo repetitivo, né? Aconteça várias e várias vezes. A gente vai ver aí de acordo com a caracterização. Daqui a pouco vou apresentar para vocês a caracterização do bullying de acordo com o pesquisador Dan, e ele vai justamente tocar esse ponto, que o bullying é um comportamento agressivo e repetitivo, né, que ocorre várias vezes. Não é somente uma ação, por exemplo, se de repente o menino, a menina puxa o cabelo da outra, então a gente não pode caracterizar isso de imediato como bullying, né? Para que isso venha a ser caracterizado, ele tem que acontecer repetidas vezes, né? E sempre nessa relação de desigual poder. A gente traz aqui a palavra bullying, né? Se nós formos craquear aqui essa palavra, nós temos aqui, ó, bull significa touro, né? Quando a gente usa essa partícula y, aí forma o quê? Bully. Aí o bully, a tradução já é valentão. Quando nós temos o termo bullying, aí nós já temos aqui uma ação, né? Um verbo, né? Uma ação
que tem uma certa sinonímia, né? Nós temos aí vários significados para essa palavra, né? O bullying pode significar assediar, injuriar, ele pode significar oprimir, o bullying também é constranger, o bullying é ofender, o bullying é hostilizar, o bullying também é humilhar, o bullying também é intimidar. Então, aqui no Brasil, né, ou para o português, nós não temos assim uma palavra específica que venha traduzir, né, o termo em inglês, bullying. Intimidar é um vocábulo que mais assim se aproxima, né? Então aqui no Brasil nós costumamos muito usar a intimidação, né, como um sinônimo mais preciso assim para o bullying, né? Então aqui a gente vai agora colocar para vocês a caracterização do bullying. E aí a gente vai usar a teoria do Dan, né, o Dan Owens. Ele coloca que o bullying apresenta três características básicas, né? Primeira característica ele coloca como sendo um comportamento agressivo e negativo. Esse comportamento é executado repetidamente. E a terceira característica, ele vai acontecer sempre onde há uma desigualdade de poder, ou seja, um forte e um fraco, né? Então nós vamos ter aí o Dan, ele coloca, né, na sua pesquisa, nos seus trabalhos, que o bullying, para ele ficar caracterizado, ou seja, para caracterizarmos o bullying, a gente tem que levar em conta essas três questões, né? Comportamento agressivo e negativo, executado repetidamente, né, ou seja, várias vezes, e numa relação de desigual poder. Quais são as formas de bullying? Então, também utilizando aí alguns materiais da Fante, né, do Cléo Fante, do Aramis Lopes, também de outros autores, a gente traz, né, as principais formas de bullying como sendo o verbal, né, aquele que é oral, ou seja, ele é uma intimidação, uma agressão, uma humilhação que pode acontecer através da oralidade, né? É o insultar, o ofender, o falar mal, colocar apelidos, principalmente aqueles apelidos pejorativos, né? O zoar com um colega. Já o bullying físico e material, aqui a gente reúne duas formas, né? O físico e material é quando há o contato, né? Ou então quando você utiliza, né, materiais, né, do outro para poder rasgar, né? Riscar, o bater, o empurrar, o beliscar, o puxar o cabelo. Tudo isso aqui é o bullying chamado de físico e material. O bullying psicológico e também moral é aquele que vai incluir as humilhações, né? A discriminação, né? A chantagem, a própria intimidação mesmo, a difamação, ela vai mexer muito com a moral, né? Com o psicológico. Já o bullying sexual, ele está relacionado à questão do assediar, né? Do abusar muitas vezes, né? Do insinuar. Muitas vezes as meninas, os meninos costumam muito estar usando algumas expressões, né? De assédio, tanto dos meninos para as meninas, como também das meninas para os meninos, né? E o bullying, conhecido como virtual ou cyberbullying, é aquele que ele é usado, ou seja, ele ocorre quando se utiliza ferramentas tecnológicas, né? E é uma das formas de bullying que nós notamos um crescimento muito grande, né? Principalmente agora com esse avanço tecnológico, com o surgimento das grandes ferramentas tecnológicas, esse bullying tem crescido muito, né? O cyberbullying. E aqui a gente coloca, né? O cyberbullying eu aponto como uma nova modalidade, né, de violência escolar, né, uma nova modalidade de bullying que vai encontrar muito aí, ó, nas redes sociais, né? E ele ocorre através, né, de ferramentas tecnológicas como aparelhos celulares, né? Ou até mesmo através de aparelhos como computadores, né, notebooks, smartphone, etc. Outra forma de bullying também que a gente tem estudado e tem sido colocado, né, é o bullying homofóbico, né? Eu trouxe até aqui essa imagem para mostrar para vocês. Certa vez um pai, né, e o seu filho estavam em uma exposição, né, de animais em São Paulo, numa área lá, e os dois estavam de certa forma abraçados. E um grupo, né, os chamados bullies,
os bullies, eles chegaram próximo a esse pai e esse filho e intimidaram, né? Chegaram a perguntar se eles realmente eram gays. Por quê? Porque estavam abraçados e o pai sempre, né? Com carinho com relação ao filho. Só que o grupo não identificou lá como pai e filho, né? Achava que seria um casal, de certa forma, uma dupla. E isso gerou, de certa forma, uma aversão, né, a esses que eram contrários, né, de certa forma, que não aceitavam aquela cena, aquela situação, e aí eles acabaram agredindo, né, o pai e a criança. Então espancaram, foram mais de 20 garotos, 20 jovens que espancaram esse pai ao ponto de cortarem a orelha dele. Ele teve a orelha praticamente decepada, como vocês podem ver aqui. Né? E quando ele veio, entrou em estado de coma, quando veio tornar, já estava com a orelha, né, dessa forma. Então aí mostra uma ação, né, homofóbica, de certa forma, e que tem ocorrido muito, né? Principalmente em festas, em lugares assim que tem muito essa relação interpessoal. Quais são os personagens do bully? Então aí a gente vai pegar a Cleofante, que ela vai justamente apontar lá no seu livro, né? Que nós temos basicamente três personagens. São os agressores, os alvos ou vítimas e temos também os testemunhas, né? São os três personagens principais no bullying. É, o que são os agressores? Quem são esses agressores? São aqueles que realmente vão praticar o bullying, né, sobre os outros. Quais são as características desses agressores? Então eles têm como característica, eu peguei aqui três importantes características, né? Pouca empatia, né? Eles não se veem no lugar do outro, eles não enxergam o outro como a si mesmo. Eles têm uma liderança, só que é uma liderança considerada negativa, né? E é aquele personagem que se sente feliz, né? Quando está cercado e admirado e temido, né, pelos alunos. É aquele valentão, né? É o valentão da escola, é o valentão do grupo, né? Então esse aí é o personagem tido como agressor. O segundo personagem, que é o alvo ou vítima, quem são? São justamente os estudantes que são vítimas do bullying, né? Eles têm como característica o quê? Não dispõem de habilidade de reação. Muitas vezes são aqueles indivíduos com um porte físico que o torna uma presa fácil, né? Eles apresentam uma baixa autoestima, né? Estão sempre mudando de escola porque eles temem muito, né, esses valentões. Eles abandonam muitas vezes o estudo, né? Eles têm uma queda sensível no seu nível de aproveitamento na escola. Eles também não interagem com os grupos, né? Já com medo muitas vezes de serem agredidos. Na grande maioria, né? Eles são passivos e quietos, são pouco sociáveis e também bastante inseguros, né? E agora a gente vai colocar aqui que as vítimas do bullying, elas também estão enquadradas em três grupos, né? A gente tem, ó, a vítima típica, né? Que é aquela que apresenta assim, uma extrema sensibilidade. É aquela vítima muito a frágil mesmo, né? Aquela que os agressores veem como presa muito fácil. E nós temos também aquela que é mais tímida e pouco sociável, né? E temos também aquela vítima que é passiva e que tem uma baixa autoestima, né? Então nós temos aí, ó, como típica essas que apresentam essas características. E temos um segundo grupo que são as vítimas a provocadora, porque existe aquela vítima que tem um gênio ruim, né? Ela vai lá e provoca muitas vezes para apanhar ou para ser intimidada, né? Então ela tem um gênio ruim, costuma ser irritante, né? E ofensora e também provoca e atrai reações agressivas. Então a vítima pode ser tímida, provocadora e tem também essa vítima que é agressora. Então existe também as vítimas agressoras, que são aquelas que acabam reproduzindo os maus tratos que elas sofrem, né? Elas querem fazer com os outros o que fazem com elas, né? E esse tipo de vítima aí é bastante perigoso, por quê? Porque ela acaba fazendo com que o bullying se torne cada vez maior no ambiente, sendo um ambiente escolar. Ele vai se tornar uma dinâmica assim cada vez maior. E outra, ela
se vinga de qualquer outra criança ou adolescente que vê pela frente, como uma forma assim de defesa para ela, muitas vezes, né? De fazer com o outro o que fizeram com ela. Os personagens do bullying, dando sequência, segundo a Fante, nós temos aqui, né, a testemunha. As testemunhas têm como característica o quê? A maioria dos alunos, né, são testemunhos. Eles se calam em função do medo e sempre estão convivendo com a violência, né? São as famosas, essas daí que se calam em função do medo, são as chamadas testemunhas silenciosas, né? Que elas não deletam com medo de apanharem também, de serem intimidadas. E justamente são aquelas que convivem com a intimidação, né? Com o assédio do bullying. Sente-se incomodada com o que vê, pode ter uma sua capacidade de desenvolvimento escolar comprometido. Quais são as consequências do bullying? O que é que o bullying pode trazer, tanto para a criança que é vítima, para o estudante que é vítima, ou até mesmo para o agressor? Então, ó, a gente aponta aqui algumas consequências, né, que a gente coleta aí do material de pesquisa. Primeiro, a aprendizagem e absenteísmo escolar. A aprendizagem de uma criança que é vítima do bullying, gente, ela é altamente comprometida, porque muitas crianças passam a ter uma queda no seu rendimento escolar, né? Abandona a escola, não quer ir para a escola, né? Rejeita na escola. Então, isso é uma consequência muito grave. Outra consequência é a diminuição da autoestima. As crianças que estão sendo vítimas de bullying, elas têm uma baixa autoestima, né? Isso é bastante complicado. Outro são depressões, né? Um quadro de depressão e padecimento somático, né? A criança começa a apresentar dores, começa a apresentar sintomas de náusea, de vômitos, né? Não quer ir para a escola dizendo que está com a dor na barriga, não quer ir para a escola porque está dizendo que está febril, que está com dor de cabeça. Então, tudo isso vem decorrente das ações. Outro, o isolamento social, né? A criança começa a se isolar socialmente, né? Outra consequência seria a anorexia, bulimia e ebriorexia. Você sabe que aquelas crianças que são gordinhas, elas são alvo muitas vezes de chacota, né? De apelidos, muitas vezes pejorativos. A famosa baleia, né? A Free Wills, né? Então eles começam a colocar a criança lá embaixo, né? Então muitas crianças acabam o quê? Acabam optando por fazer dietas mirabolantes. Então acabam entrando num quadro ou de anorexia, né? Que é fechar a boca para não comer, ou num caso de bulimia, tudo que elas comem, elas acabam jogando fora, né? Para manter, de certa forma, o seu corpo num padrão que ele é o desejado. E tem agora o novo que é a ebriorexia. Existem aqueles adolescentes ou jovens que tomam a bebida alcoólica para poder dormir durante muito tempo e aí eles não comerem, não se alimentarem durante aquele período que está, de certa forma, embriagado, né? E aí a gente vem para uma sexta consequência que é a fobia escolar. A criança passa a ter, assim, um medo enorme da escola, né? Ela inventa muitas coisas, né? Na sua cabeça, muitas coisas surgem se ela for para a escola. Ela não quer mais estudar naquela escola que ela está sendo vítima, né? E também até no social, né? Ela acaba não participando, muitas vezes, de atividades que era da sua rotina. Outra característica, gente, outra consequência, aliás, é a ansiedade generalizada, né? As crianças que são vítimas de bullying, elas geralmente desenvolvem o transtorno da ansiedade e uma ansiedade assim, generalizada. E uma consequência que a gente traz aqui, por último, né? É, é o caso assim que a gente diz mais grave, né? Uma consequência que já está no nível assim bastante alto. As crianças ou adolescentes podem desenvolver, né? Futuramente a esquizofrenia ou o homicídio, né? Que a gente chama na linguagem do bullying de bulicídio, né? Que é o suicídio provocado a partir da intimidação, da agressão, da humilhação. E aqui a gente traz também uma informação. E sobre o agressor? Tem algumas consequências? Sim,
o agressor também ele vai passar, né, por comportamentos assim depressivos e antissociais no futuro, ok? E aqui, gente, a gente traz agora uma questão mais voltada assim para as escolas, né? Para as escolas. E nós, escola, o que é que nós podemos fazer para gente trabalhar, para gente combater o bullying? Então a gente sempre diz que a escola ela tem a chave para o sucesso das ações de prevenção e controle do bullying. Essa imagem aqui é uma imagem que a gente fez na nossa escola, que nós trabalhamos um projeto, né, na área de bullying. Aqui é uma turma, né, coordenada pelo professor Jardel. E aí a gente coloca, né, que a escola ela tem essa chave, né, de prevenção com relação ao bullying. E aí a gente vai colocar, tem escolas aí que diz que nela não há bullying. Então isso é uma inverdade, né? A gente não pode. Onde existem relações pessoais, gente, sempre vai existir, né? Essa intimidação, esse vexame, esse constrangimento, essa humilhação. Então, geralmente, as escolas que dizem que não tem bullying, provavelmente você vai encontrar lá situações que podem ser caracterizadas como bullying, certo? E aqui a gente traz uma ideia, né, de como você combate o bullying nas escolas. Então, essa imagem aqui, ela traz aqui, eu peguei 3 pilares. Vamos pensar o bullying nas escolas, ele está apoiado na intimidação, né? Na intolerância e também na omissão. Então, como escola, a gente tem que buscar o combate, né, a esses pilares. Então, a ideia é o quê? É a gente combater de certa forma, ou seja, destruir esses pilares, fazer com que esses pilares eles, né, vão ao chão para que a gente possa reduzir, né, minimizar essa violência, essa forma, esse fenômeno dentro das nossas escolas. E aí a gente também traz aqui algumas sugestões, né? O que é que você pode fazer? Então, sugerimos o quê? Uma política anti-bullying na escola. E essa política, ela pode vir através da informação, né? Então, a gente tem que primeiro informar, né? Informar os nossos estudantes, nossos professores, toda a equipe, né? Toda a comunidade escolar. A gente tem que estar passando a informação sobre o fenômeno, sensibilizar, né? Sensibilizar a nossa escola e todo o conjunto, né? Temos também que fazer a conscientização, trabalhar a conscientização, principalmente se a gente identifica na nossa escola alguns estudantes que têm comportamento agressivo, intimidatório, né? Vexatório, discriminatório. Então a gente tem que buscar a conscientização desses estudantes. Outra, mobilização. A gente precisa mobilizar a comunidade escolar, se possível, o bairro onde a gente mora, o município onde a gente mora, sobre a questão, né? É um problema de todos. Então a gente pode também estar na escola desenvolvendo um projeto, né? Um projeto que eu digo interdisciplinar, onde a gente pode estar envolvendo os vários componentes curriculares para que seja trabalhada a questão do bullying. E aí vem algumas questões voltadas à parte pedagógica, né, nas escolas. A gente sabe que o bullying, ele precisa estar presente no plano de ação e também no projeto pedagógico da escola. Então, a gente é uma ação que não pode faltar. Ela também tem que ser feito, por exemplo, a gente tem que fazer pesquisa na escola, tem que estar buscando dados, como é que está a nossa escola com relação à questão da intimidação, à questão do preconceito, da discriminação. Então, uma ideia seria realizar uma pesquisa quantitativa, qualitativa e também a escola pensar, através do projeto, na elaboração de regras anti-bullying na escola, né? Então, aí são sugestões que ficam apresentadas assim para gestores, para professores e também para os estudantes, né? Aqui a gente traz, né, o bullying e a mídia. Nós sabemos que muitas tragédias elas ocorreram ao longo dos anos, né? A literatura do bullying traz isso. Nós tivemos tragédias nos Estados Unidos, né, onde jovens entraram, né, nas escolas e armados de pistola, né, mataram professores, mataram colegas. Nós tivemos casos na Argentina, aqui no Brasil nós tivemos na Bahia, vários casos. E aqui eu selecionei esses dois que eu acho assim foram assim
de grande repercussão, a chacina de Realengo, que ocorreu em 2011, né? Onde esse jovem aí, ele acabou, né, ceifando a vida dessas crianças. Ele que era um esquizofrênico, de certa forma, né? Premeditou tudo, como vocês podem ver aqui. Escreveu até uma carta, fez imagens de como ele iria se comportar no dia, né, do massacre, né, a Realengo. E é um fato assim que marcou, né, a história do Rio de Janeiro. Né? Então, algo assim que chamou muito a atenção da mídia social, né, do mundo inteiro, que a gente registra. E segundo especialistas, né, psicanalistas, o Wellington, esse cara, ele tinha um transtorno, de certa forma, né? E ele foi aluno dessa escola, né? Nos seus relatos, ele coloca que foi vítima, né, de bullying, passou por muitas situações de constrangimento, de humilhação. Outro fato mais recente, acho que vocês lembram, é o caso de Suzano, né? Foi aí em 2019, nós tivemos aí 10 mortos e 11 feridos, onde esse jovem, ele praticamente premeditou também o massacre, né? A Suzano, onde morreram colegas, onde morreram professores, funcionários da escola, e também um fato que chocou, né, o Brasil e o mundo todo. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho da legislação do bullying. Nós temos aqui algumas leis, né, tanto nacional como estadual. Né? Então nós temos aqui a lei número 8.538, de 7 de maio de 2008. Essa lei, ela institui, né, o programa de combate ao bullying aqui na Paraíba, né? Ela foi apresentada no Diário Oficial do Estado no dia 8 de maio de 2008. É a lei que rege, né, de certa forma, a instituição do programa de combate ao bullying, que deve ser feito através das escolas, tanto públicas como privadas. Essa segunda lei é a lei que institui o Dia e a Semana Estadual da Prevenção e Combate ao Bullying. Então, aqui na Paraíba, nós temos a primeira semana do mês de abril, né? A gente celebra, né? Celebra, não, a gente diz assim, a gente faz essa movimentação, né? Acerca justamente da questão da prevenção e combate ao bullying, né? O dia 7 de abril no estado da Paraíba é justamente o dia que a gente faz essa luta, né? A gente trabalha essa luta de prevenção e combate ao bullying. Graças ao deputado Doda de Tião, né? Através da lei número 9.509, de 14 de novembro de 2011. Temos também essa lei, a número 9.858, também é uma lei estadual, da deputada Francisca Mota. Essa lei, ela já vai justamente de encontro às penalidades às escolas públicas e privadas da Paraíba, quando verificada a prática do bullying e da outras providências, né? Então, aí a lei deixa bem claro que as escolas, elas têm que trabalhar, né? Elas têm que verificou o comportamento de bullying na sua escola, você tem que desenvolver ações para o combate, né? E a lei número 10.140, de 14 de novembro de 2013, do deputado Ranieri Paulino, essa daí já vai de encontro à questão do enfrentamento à prática de bullying contra professores, tanto nas escolas públicas e privadas do estado da Paraíba. Né? Então nós temos aí 4 leis que são estaduais aqui no nosso estado, né, no estado da Paraíba. Nós temos também a lei número 13.185, de 6 de novembro de 2015. Essa daí institui o programa de combate à intimidação sistemática do bullying. Aí já é uma lei nacional. A partir dessa lei, os estados elaboraram, né, as suas leis também. Então, essa lei, ela entra em vigor, né, justamente nessa data aí, e que obriga as escolas, seja pública ou privada, a combaterem o bullying. Né? Temos também uma outra lei, que é a chamada Lei Carolina Dickmann, né? A lei número 12.737/2012. Essa lei, ela altera, de certa forma, o Código Penal brasileiro voltado para a questão dos crimes virtuais. E essa lei,
ela surge justamente no momento em que a atriz, né, brasileira, muito conhecida, Carolina Dickman, ela é ela é intimidada de certa forma, né? Ela recebe humilhações, né? De forma assim, sexuais, né? Porque um hacker de posse do material da Carolina, que eram justamente umas fotos íntimas, né? Impôs a Carolina, né, o pagamento de uma fiança para que ele não pudesse liberar essas fotos, né? Então ele queria extorquir justamente a atriz que não aceitou. Ele acabou publicando essas fotos, né? Foi um vexame de certa forma nacional, que mexeu com a moral da atriz, né? E ela acabou entrando na luta, né? E emprestou seu nome para que fosse criada essa lei, né? A Lei Carolina Dickman, que vai justamente fazer essa alteração no Código Civil, né? No Código Penal brasileiro, desculpa, justamente para punir, né? O cyberbullying, né? O crime que é virtual. E aí a gente traz aqui como momento final essa citação de que o bullying ele é uma violência que cresce com a cumplicidade de alguns, com a tolerância de outros e com a omissão de muitos, né? Então, se nós formos cúmplices, se nós formos tolerantes e omissos, o bullying ele vai crescer cada vez mais, certo? Então, é uma frase do Gabriel Chalita, né? E aí a gente agradece, né, justamente pelo espaço e coloca esse material à disposição de você, professor.